Qual é a surpreendente revelação de Donald Trump que tem todo mundo falando? O ex-presidente acabou de compartilhar uma mensagem surpreendente especificamente para os cristãos e está criando ondas em todo o mundo. Curioso para saber o que ele disse? Bem, vamos mergulhar no vídeo e descobrir. Recentemente, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou com os cristãos sobre como Jesus Cristo é importante, especialmente durante o Natal. Trump falou sobre sua crença em Deus e disse que é um cristão chamado presbiteriano, uma espécie de cristianismo protestante. Ele se orgulha de sua fé e a vê como um cristianismo intermediário. Ele não tem certeza do que os adventistas do sétimo dia acreditam. Trump compartilhou que está fortemente conectado com Deus e com a comunidade cristã evangélica. Ele vai à igreja regularmente, especialmente em dias importantes do cristianismo, como Natal, Páscoa e domingos. Ele acredita em fazer coisas boas para não precisar pedir perdão durante as visitas à igreja. Ele participa da comunhão, um ritual com vinho e bolachas, para buscar perdão e se sentir purificado. Trump também acredita que a Bíblia é muito importante em sua vida. Ele a chama de seu livro favorito e a considera incrível. Quando perguntado se ele prefere o Antigo ou o Novo Testamento, ele diz que provavelmente gosta de ambos. Ele até menciona versículos específicos, como um de Provérbios que fala sobre não ser invejoso, e outro de, 2 Coríntios 3,17, que ele considera importante. Para Trump, nada é mais importante do que Deus. Ele também lembrou a todos sobre o anjo que contou aos pastores sobre o nascimento de Jesus em Belém, há mais de 2000 anos, trazendo grande alegria. Trump disse que, embora a América precise de um salvador hoje, ele humildemente admitiu que não é esse salvador. Ele afirmou que o país precisa de um salvador agora e que o país tem um salvador e não sou eu. Ele acredita que Jesus Cristo é o verdadeiro salvador. Em sua mensagem, Trump compartilhou preocupações sobre a retirada das tropas do Afeganistão, imigração e inflação, expressando preocupação com a liderança nos Estados Unidos, que ele comparou a uma nuvem escura. Ele creditou a Igreja e Jesus por momentos cruciais na história, dizendo que é impossível pensar na vida da América sem a influência de seu exemplo e de seus ensinamentos. Segundo Trump, a vida, morte e ressurreição de Jesus mudaram o mundo, influenciando a história da América, incluindo a superação da Guerra Civil, o fim da escravidão, a derrota do comunismo e do fascismo e a realização de descobertas científicas. Ele enfatizou que devemos lembrar que Jesus Cristo é a fonte última de nossa força e de nossa esperança, aqui e em todos os lugares, e para todo o sempre. Isso aponta indiretamente para a crença no impacto profundo de Jesus no mundo, incluindo a antecipação do arrebatamento como um evento significativo na escatologia cristã. Bem, o arrebatamento é uma crença valorizada no cristianismo. É a ideia de que um dia tanto os fiéis vivos quanto falecidos irão para o céu encontrar Jesus quando ele retornar. Essa crença vem da antecipação de Jesus, salvando todos os membros da igreja, mesmo que a palavra arrebatamento não esteja diretamente na Bíblia. Em uma carta, o apóstolo Paulo mencionou Jesus descendo do céu, sinalizado por um som de trombeta. Aqueles que ainda estão vivos e também os mortos serão levados para encontrar Jesus no ar. A crença no arrebatamento frequentemente se relaciona à ideia de um reinado de 1000 anos de Jesus, após o seu retorno, conforme discutido no livro do Apocalipse. Alguns pensam que isso acontece antes de um tempo difícil na Terra, enquanto outros acreditam que acontecerá depois. Ao longo do tempo, as pessoas têm interpretado e desenvolvido essa crença de diferentes maneiras. No século XVI, alguns se concentraram em profecias futuras sobre o fim dos tempos. Nos séculos XVIII e XIX, eventos como o Grande Avivamento espalharam ideias sobre o milênio e o retorno de Cristo. Em tempos mais recentes, especialmente durante a Guerra Fria, quando havia medo de conflito nuclear, a profecia do arrebatamento se tornou mais popular, aparecendo até na cultura popular, por meio de panfletos, livros, filmes e séries. Ao longo da história, as pessoas têm tentado prever datas específicas para o arrebatamento, mas essas previsões muitas vezes estão erradas, o que mostra como essa crença sobre o fim dos tempos é complexa e incerta. O que acontece no arrebatamento é que Jesus prometeu que ele voltaria à terra para levar seus seguidores com ele. Cristo os confortou dizendo: "Não se perturbe o vosso coração.
Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 1 e 3. Alguns pensam que essas palavras significam que Jesus voltará em segredo e arrebatará seu povo da terra, deixando os outros para trás. No entanto, Jesus não especificou como voltaria nessas passagens. Outras partes da Bíblia explicam o que acontecerá quando Cristo voltar. Após a ressurreição de Jesus, Cristo foi para o céu, e seus discípulos o viram entrar no céu. A Bíblia diz: enquanto olhavam fixamente para o céu, enquanto Jesus subia, eis que junto deles surgiram 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus que foi levado dentre vocês para o céu, virá do mesmo modo como o viram subir para o céu. Esses versículos mostram 2 coisas importantes. Primeiro, quando Jesus voltar, ele será o mesmo Jesus que viveu na terra e foi para o céu após voltar à vida. Segundo, Cristo retornará da mesma maneira que foi para o céu. Então, quando Jesus foi para o céu depois de voltar à vida, isso foi visível e físico, bem na frente de seus discípulos, até que uma nuvem o escondeu de sua vista. Então, estamos vivendo nos últimos tempos. A Bíblia prevê sinais que indicam os últimos tempos, abrangendo diferentes aspectos da vida, como a natureza, espiritualidade, sociedade, tecnologia e política. Lucas 21:1. Embora não devamos ver cada desastre como um sinal definitivo, esses eventos podem ser como as dores de parto, como Jesus descreveu em Mateus, um sinal de coisas mais significativas que estão por vir. Os sinais espirituais incluem tanto aspectos positivos quanto negativos. Em 2 Timóteo 4, 3 e 4, somos alertados sobre falsas doutrinas e enganos, como os vistos hoje no surgimento de cultos, heresias e práticas ocultas. Do lado positivo, haverá um aumento do conhecimento e do Evangelho sendo pregado em todo o mundo. Mateus 24:14. Joel 2:28 e 29 predizem um derramar do Espírito Santo visível em avivamentos contínuos e movimentos cristãos liderados pelo Espírito em todo o mundo. Sinais sociais mostram decadência moral com aumento da imoralidade, egoísmo e desrespeito aos valores morais de Deus, como mencionado em Timóteo. O foco no eu e a rejeição da orientação divina na sociedade indicam estes tempos, como refletidos em Apocalipse. Avanços tecnológicos tornam mais fácil imaginar certos eventos do fim dos tempos, conforme descrito em Apocalipse, que fala sobre o anticristo controlando o comércio por meio de uma marca, e a tecnologia atual de chips de computador se alinha com este conceito. Além disso, ferramentas modernas de comunicação, como a internet, rádio e televisão, possibilitam a proclamação global do Evangelho, como antecipado em Marcos. Por último, há sinais políticos, e a restauração de Israel em 1948 é um cumprimento significativo da profecia bíblica, indicando a realidade do fim dos tempos. Apesar de enfrentar muitos desafios, o papel central de Jerusalém na geopolítica se alinha com Zacarias 12:3 e Mateus 24:6 e 7, que prevêem nações lutando umas contra as outras, o que podemos ver hoje com a prevalência de guerras e conflitos. Ao vermos estes sinais, é crucial lembrar que ninguém sabe exatamente quando Jesus retornará. O arrebatamento, um evento inesperado, pode acontecer a qualquer momento. Sua natureza surpreendente e o fato de somente Deus saber quando acontecerá enfatizam a necessidade dos crentes estarem alertas e prontos para encontrar seu Salvador a qualquer momento. Em Coríntios, o apóstolo Paulo descreve o arrebatamento como acontecendo em um momento, num piscar de olhos. Isso enfatiza o quão repentino será, com os crentes encontrando Jesus em menos de um instante. Apesar de várias previsões, o momento do arrebatamento permanece como um mistério divino. Em Mateus esclarece que nem mesmo Jesus e os anjos sabem quando isso acontecerá. Essa incerteza encoraja os crentes a viverem prontos, pois o arrebatamento pode ocorrer inesperadamente. Quando isso acontecer, haverá um som poderoso e inconfundível que somente aqueles que confiam em Cristo ouvirão. Esse som é descrito como um grito,
a voz de um arcanjo e a trombeta de Deus em 1 Tessalonicenses 4,16. O que você acha desta mensagem chocante de Donald Trump aos cristãos? Deixe sua opinião. Queremos deixar claro que não apoiamos nenhum político. Apenas trouxemos essa informação relacionada ao Donald Trump, nada mais. Obrigado por assistir e se inscreva para mais.